Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos continuar com divisão. Hoje o algoritmo vai entrar com 2 algarismos, certo? A gente já trabalhou isso em sala, mas vamos dar uma revisada. Então, o livro propõe 2 divisões: 729 dividido por 14, que vai ser aqui a primeira conta. Depois ele propõe 5.684 dividido por 28, sim? Então, vamos por partes. Ó, quando a gente pensa nessa divisão, a gente tem que pensar que a gente tem 729 para dividir por 14. Ou seja, quantos 14 cabem dentro dos 729? Ou seja, 14 vezes qual valor? Quantas vezes eu vou multiplicar o 14 para chegar no 729? Sim? Essa é a ideia, certo? Quantos 14 eu preciso para chegar no 729? Sim? Então, a gente começa pelo primeiro algarismo, que é o 7. 7. Eu consigo dividir 7 por 14? Não, certo? Quando a gente não consegue dividir, a gente precisa pegar o número ao lado. Sim? E aí eu tenho 72. O 7, só ele, é menor que o 14. Então, não tem como a gente pegar 7 balas, por exemplo, e dividir para 14 crianças. Sim? Cada criança não ganharia nenhuma bala. Por isso que aqui o livro propõe esse zero. Então, ele fala o seguinte: como 7 centenas porque o 7 está na ordem da centena, divididas por 14, que é o divisor, não resulta em centena, não dá nenhum, uma centena no caso, não dá nenhum, certo? Dá zero. Colocamos zero, ó. Então, ele propõe colocar o zero. A gente não tem esse hábito, né? Mas a gente poderia inserir o zero aqui, ó. Sim? Por que que tem um zero? Porque 7 para dividir por 14 não dá nenhum. Por quê? Porque 14 vezes 1 é igual a 14. É maior que o 7. Sim, ele passa do 7. Então, quando a gente divide 7 por 14, eu tenho zero, que é o que ele faz aqui, ó. Sim? Então, ele coloca o zero no quociente, que é o resultado. E dividimos 72 dezenas. Então, ó, ele juntou aqui. Então, agora a gente tem 72 dezenas, que é o que a gente fez aqui. A gente pegou o número ao lado, sim. 72 dezenas por quanto? Quem é o divisor? 14. Então, dividimos 72 dezenas por 14, sim? Só preencher aqui. Então, primeiro quadrinho, ok. Certo? E aí, o que a gente faz? A gente vai dividir. Então, vamos lá. 72 dividido por 14. O que a gente tem que pensar aqui? Quantos 14 eu preciso para chegar no 72? Então, eu tô falando de quem? Eu tô falando da tabuada do 14, certo? A gente já sabe 14 vezes 1, sim? E aí, você vai fazer até chegar. Eu vou... Ó, sim? 14 vezes 2, ou 14 mais 14, 28. 14 vezes 3, ou mais 14, sim? Certo? Dá no mesmo. Ou 3 vezes 14, 12, vai 1. Então, 42. Sim? Já cheguei no 72? Ainda não. Então, vamos. 14 vezes 4. Posso fazer
mais 14, ou diretamente 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 56. Ainda não. 14 vezes 5, ou mais 14, sim. 5 vezes 4, 20, vai 2, 5, 6, 7. Chegamos no 70. Preciso ir além? Não, porque se eu colocar mais 14, com certeza eu vou passar do 72, certo? Então, a gente chegou no 5 vezes o 14 para chegar no 70, que é o número próximo, certo? Então, a gente vai lá para nossa divisão. 5 vezes, lembram? 14 é igual a 70. Eu vou colocar aqui. E aí a gente tira, porque 70 eu já usei, certo? Eu já usei 5 de 14, que é 70. Então, eu tenho que tirar desse valor. 72 menos 70 me sobra 2. Sim? E aí o livro traz da seguinte maneira. Olha lá. Dividindo 72 dezenas por, de novo, por quanto? 14, que é quem está dividindo, certo? Então, dividindo 72 dezenas por 14, que ele é o divisor, obtemos 5, que foi aqui a tabuada que a gente chegou lá, certo? Obtemos 5 dezenas e restam 2 dezenas, ó, o nosso resto. 2 dezenas, sim? 2 dezenas e 9 unidades formam 2 dezenas e 9 unidades formam 29 unidades, certo? Que é o valor que a gente tem aqui, sim? Certo? Então, ó, terminei a minha divisão, ainda tem um número a ser dividido, é aquele 9 que a gente abaixa, que a gente fala, vamos abaixar o 9, vamos usar o 9 na divisão. Só que a gente ainda tem 2 dezenas. Então, na verdade, a gente tem 29, certo? E aí, esse 29 é o valor que a gente vai usar para dividir por 14, ou seja, eu vou pensar de novo, quantos 14 eu preciso para chegar no 29? E aí, a gente já tem a tabuada construída, ó, a gente tem quem? O 28, certo? Então, quantos 14 eu preciso para chegar no 29? 2 de 14. Eu chego no 28, que é o número próximo. Então, 2 de 14, 2 vezes 14, 28, certo? E aí, a gente tem 29 menos 28, me sobra 1. 0. Esse 1 é resto, certo? Então, a minha conta acabou aqui. Sim? Então, ó. Aí, o livro continua aqui. Dividimos 29 por, de novo, 14. O valor que vai ser, que manda a divisão, por quanto vai ser dividido, nunca muda, sim? Obtemos aqui 29 dividido por 14, obtemos 2 unidades, sim? E resta, ó, o resto, 1 unidade, sim? E aí, aqui, a gente chegou no valor, ó, 729 dividido por 14 é igual a, quanto deu? Qual é o nosso quociente? 52. E resta, quanto a gente tem de resto? 1. Então, ó, a nossa conta, certo? 52 de 14. Quantas vezes o 14 a gente precisa para chegar no 729? 52 vezes, certo? 52 de 14 para chegar no 729 e ainda vou ter que somar 1, porque sobrou, é o resto, certo? Sim? Tranquilo? E aí, o próximo cálculo é os 5.684 dividido por 28.
Como que eu vou fazer? No mesmo esquema. Então, olha. Pensamos no primeiro algarismo, que é o 5. 5 é possível dividir por 28? Eu tenho pelo menos um? Não. Então, seria o zero. O livro já propõe aqui. Zero. Sim? E aí eu vou unir com o próximo número. Agora eu tenho 56. 56 é possível dividir por 28? Sim. E aí a gente vai no mesmo esquema. Quantos 28 eu preciso para chegar no 56? 28 vezes 1, 28 vezes 2. Então, vamos. Vezes 1, vezes 2. 2 vezes 8, 6 vai 1, 2 vezes 2, 4, 5. Ó, certinho. 28 vezes 2 é igual a 56. Então, quantos 28 para chegar no 56? Ou 56 dividido por 28, quantos dá para cada um? 2. 2 vezes o 28, 56. 56 eu vou tirar, porque eu já usei, já dividi, me sobra 0. E aí, quem eu vou? No próximo algarismo. 8. 8. Dá para dividir por 28? É possível dividir 8 por 28? Não, não dá nenhum. Então, o que acontece se esse 8 não é divisível? Quer dizer que ninguém ganhou nada. Então, eu tenho que lembrar que é 0, certo? Porque 8 é menor que 28. Não é possível dividir 8 balas para 28 pessoas. Ninguém vai ganhar uma. Então, seria o valor 0. E aí, eu vou utilizar o próximo número, 84, certo? 84 dividido por 28 agora é possível? Sim, 84 é possível. Então, vamos pensar. Lá na tabuada do 28, quantos 28 eu vou precisar para chegar no 84? 28 vezes 3. Opa, aqui, é sinal de igual. Sim? 28 vezes 3. 3 vezes 8. 24. Vai 2, 6, 7, 8. É isso? 3 vezes 8. É. Ó, até a professora se confunde às vezes. 84, certo? 84, que é o valor que a gente precisava, então, mais uma vez, deu exato. Quantos 28 eu preciso? 3. Sim? Então, vamos de 3. 3 vezes 28, 84. 84 menos 84, 0. E aqui a gente não tem resto. Então, quantos 28 eu preciso para chegar no 5.684? 203 de 28, ou seja, 5.684 dividido por 28 é igual a 203. E aí, vocês vão preencher aqui da mesma forma no passo a passo, igual eu fiz lá em cima, certo? Para finalizar, vamos fazer as atividades. Então, no 1, calcule o quociente e o resto de cada divisão. Vocês vão fazer as divisões normalmente, como eu fiz aqui, sim? No 2, descubra as medidas de comprimento. Então, olha lá, Luiz usou exatamente 6 metros de fita adesiva para cobrir todas as arestas de um modelo de cubo. Lembrando, as arestas são as linhas, certo? Então, ele usou 6 metros de fitas para cobrir todas as arestas de um cubo, sim? Qual é a medida do comprimento total de fita adesiva que Luiz usou em centímetros? Então, vocês vão transformar 6 metros para centímetros. Lembrando, sim, lembrando, 1 metro é igual a 100 centímetros. Lembram disso?
Se 1 metro é igual a 6 centímetros e ele usou 6 metros de fita, quantos centímetros ele usou? Essa é a pergunta da A. Depois, se em todas as arestas Luiz usou pedaços de fita de mesmo tamanho, então quer dizer que esse pedaço de fita é o mesmo tamanho que o outro, cada aresta tem exatamente o mesmo tamanho no cubo. Qual é a medida em centímetros do comprimento de cada aresta desse modelo de cubo? O que eu tenho que saber? Quantas arestas tem no cubo? Pensando que ele usou 6 metros ou tantos centímetros para cobrir todas as arestas, quanto mede cada pedacinho desse? Primeiro eu preciso saber quantas arestas tem esse cubo. Vou deixar vocês pensarem. 3. Responda as questões. Débora tem uma banca de frutas na feira. Ela quer vender 1.116 laranjas em dúzias. Ela vai vender as laranjas em dúzias. Quanto é uma dúzia? Vamos lembrar quanto é uma dúzia, tá? E aí quer dizer que ela vai vender de dúzia em dúzia. Quantas dúzias serão formadas? Quantas dúzias eu consigo fazer com 1.116? Então, vocês vão pensar aí. Depois, se todas as dúzias de laranja foram vendidas a R$2, então cada dúzia foi vendida por R$2, certo? Quantos reais Débora obterá? Quanto ela vai obter, sendo que ela vendeu cada dúzia por R$2? Primeiro eu preciso saber quantas dúzias ela vendeu, para depois pensar se cada um foi 2, quanto ela arrecadou no total. E 4, foram distribuídos 15.600 brinquedos igualmente entre 30 creches. Quer dizer que eles dividiram 15.600 brinquedos em 30 creches. Quantos brinquedos cada creche recebeu? Só fazer a continha. Certo, pessoal? Precisou? A Pro tá aqui. Beijo.